Nós estamos aqui com o programa da aula passada que desenha um quadrado. Vamos observar aqui. Então ele tem esse quadrado na tela. Nós agora vamos tomar cuidado com a deformação ou também com o redimensionamento da janela. Por exemplo, se eu aumentar a janela aqui, meu desenho não fica no meio da janela como ele deveria ficar. E por um acaso também, se eu quiser, eu vou diminuindo a janela, ele de um certo modo vai meio que deformando também um pouco a janela aqui. Some o desenho. Então a gente vai agora estudar um pouco esse caso aqui. Então o GL Viewport, ele vai definir a porção da janela que vai ser desenhada. Então a minha janela, ela tem 800 por 600. Então se eu quiser desenhar apenas na metade da janela, o comando seria exatamente esse. Então ela começaria aqui no 0, 0, ele está dando essas coordenadas aqui. E esse aqui, vamos dando as coordenadas desse ponto aqui. Então essa aqui seria a minha área de desenho da tela. Como nós queremos desenhar a tela toda, né? Nosso objetivo é usar toda a tela, que vai ser esse caso aqui. Aqui nós vamos definir como sendo 800 por 600. Mas sempre vai ficar, quer dizer, não será 800 por 600, vai ser sempre o tamanho do frame buffer. Vamos primeiro arrumar aqui o programa em alguns pontos. Eu vou eliminar essa parte aqui. Essa parte aqui que nós vimos na aula passada é a parte da projeção. Eu também vou trocar essa parte aqui para uma função e lembrar que a todo momento eu desenho exatamente aqui, né? Nesse pedaço. Eu vou colocar essa parte ou seja, ele vai apagar aqui a tela com esse comando e logo depois eu tenho que ajustar essa área de projeção para desenhar. Eu vou colocar aqui a função redimensiona. Eu vou defini-la aqui em cima. Eu vou pegar essa parte aqui da projeção e vou colocar aqui. Tá bom? Agora, por enquanto, está tudo como antes. Mas agora eu vou jogar a ideia do viewport. Então aqui, onde eu estou falando que eu vou redimensionar, eu vou pegar inicialmente o tamanho do meu frame buffer. Vou colocar aqui duas variáveis. Vamos guardar a largura e a altura do frame buffer, que é a janela. Então esse get frame buffer size, ele pega então a janela e também a largura e a altura da janela do frame buffer. Então agora eu tenho, lembra que a gente está no loop de desenho dentro do while. A todo momento ele fica observando o tamanho dessa a minha área de desenho, né? Que é a minha window. Então ele vai colocando no endereço da largura, endereço da altura, ele vai colocando os valores do frame buffer. Eu quero passar esse valor para dentro dessa minha função aqui que eu vou colocar. É melhor colocar aqui dentro. Deixa eu ver se é largura, altura. Ela vai receber. Deixa eu colocar aqui como recebendo dois inteiros. Então vai receber a largura e a altura. E eu vou jogar dentro do frame do viewport. Agora eu tenho a informação do meu viewport, eu quero a janela inteira, como eu havia dito. Tá vendo? Ele está centrado. Se eu
Ampliando a janela também está centrado. Continua centrado, continua centrado. Ele só está sendo deformado, né? Essa deformação ocorre por causa da razão de aspecto. A gente pode resolver isso aqui. Eu farei largura dividido pela altura, né? Então agora eu tenho a razão de aspecto aqui. E esse valor, ou seja, a largura, ela é maior. Então nesse caso aqui, eu vou multiplicar. A minha largura não pode ser 10, tem que ser um pouco a mais. Eu vou multiplicar por esse fator aqui. Então agora eu acho que ele vai manter como um quadrado, né? Tá vendo? Agora tem um aspecto de um quadrado. Se eu aumentar a janela, também continua como um quadrado. Ele vai mantendo de um certo modo a razão de aspecto. Bom, a gente também não precisa tanto assim, tá bom? Aqui é só se você quiser tomar cuidado com essa ideia da deformação. Algo interessante que você podia fazer é que se isso aqui eu só aplico quando a largura ela for maior do que a altura, né? Deixa eu colocar aqui. Então, no caso no caso da largura ser menor, ou seja, a altura ser bem maior, então eu teria que modificar a altura. Não multiplicar, né? Mas no caso seria multiplicar pelo inverso, né? Porque aqui é largura dividido por altura, então eu teria que multiplicar pelo inverso, ou seja, vejamos aqui. Então ele vai mantendo a ideia do quadrado centrado também, mesmo eu diminuindo muito aqui a janela. Bom, então tenha em mente o seguinte, como eu havia dito, aqui eu estou pegando a tela toda. Se eu quisesse pegar a metade da tela, é a parte inferior esquerda, né? Tá vendo? Então ele tem aqui a metade da tela, mais ou menos aqui assim, e ele está centrando nessa parte inferior esquerda, tá certo? Vou voltar aqui ao normal. Observe o seguinte, que antes de você fazer a projeção, você precisa definir qual é a área da tela, por isso que eu coloquei o viewport antes. Então eu defino antes. E logo depois eu utilizo a matriz projeção, que vai fazer o que? Ela vai pegar a coordenada do mundo, né? E vai levar para dentro daquela parte da tela que você deseja mapear, no caso, né? Que no caso será aquele cubo de -1 a 1, que vai corresponder a uma parte da tela, que é definida pelo GL Viewport, tá certo? Outro dado importante é que esse redimensionamento ele tem que ficar aqui, né, antes da gente desenhar. Então, antes de nós desenharmos aqui, eu também devo trocar isso aqui. Eu vou colocar uma variável chamada desenha, né? Vou colocar aqui, variável numa função chamada desenha. Então ele faz aqui o desenho que eu desejo na tela. Então eu redimensiono a janela, ou seja, eu vou preparar aqui que está a minha projeção, né, para a tela, e logo depois eu aplico o desenho. Bom, vou terminando por aqui. Eu acho que esse assunto acho que ficou claro. Até logo. Tchau.